Olá a todos! Nesse vídeo vamos falar sobre somatórios, na nossa discussão sobre notação de índices. Eu sou o Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Bom, vamos começar com a soma simples. Considere uma sequência de termos A1, A2, até o termo AN, somados. Então A1 mais A2, assim por diante. O resultado disso é a soma S. Existe uma forma compacta de escrever essa soma, que é utilizando o símbolo de somatório, esse símbolo sigma, que significa a soma dos elementos A, com o índice I indo de 1 até N. O resultado disso é a mesma coisa que essa soma S. Não existe nada de especial no índice I. Ele pode ser chamado de índice mudo, no sentido de que ele pode ser substituído por qualquer outra letra. Por exemplo, por J, aqui você vê que esse S é igual à soma dos elementos A com o índice J. E o índice J vai de 1 a N, tal qual você tinha aqui nesse somatório em I. E da mesma forma em K ou para qualquer outra letra. Algumas propriedades de somatório. Então você tem agora um somatório dessa quantidade entre parênteses, xi mais yi. Ou seja, isso é igual ao somatório de xi somado ao somatório de yi. Por quê? Por conta do seguinte. Então veja, o somatório desse parênteses, o que é? Vamos abrir esse somatório. Com i igual a 1, então você vai ter x1 mais y1 mais i igual a 2, x2 mais y2 mais assim por diante, até o enésimo termo, quando i for igual a n, e vamos ter xn mais yn. Bom, eu posso reagrupar, reordenar essa soma, escrevendo todos os elementos x. x1 mais x2 mais x3 e assim por diante até xn. E da mesma forma faço com y. y1 mais y2 mais y3 assim por diante até yn. Por que escrever assim? Porque agora eu consigo enxergar que essa parte da soma, a soma desses elementos, é o somatório de xi, com i indo de 1 a n. E esses termos são o somatório de yi, com i indo de 1 a n. Então eu tenho esse somatório de x somado ao somatório em y, tal qual essa propriedade nos diz. Então quando eu tenho o somatório de uma soma, isso é igual à soma dos somatórios. Outra propriedade. O somatório de uma constante k multiplicada em cada elemento desse somatório. K vezes xi. Isso é igual a k multiplicando o somatório xi. Por quê? Por conta do seguinte. Vejamos, esse somatório então de k multiplicando cada um dos elementos, e vou somar todos esses elementos multiplicados, ele vai ser igual ao quê? Quando i for igual a 1, eu tenho kx1 mais kx2, assim por diante, até quando i for igual a n e teremos kxn. Bom, o k está multiplicando cada um dos termos dessa soma, então eu posso colocá-lo em evidência, e assim eu vou ter entre parênteses x1 mais x2 até xn. E isso é o somatório de xi, com i indo de 1 a n. Portanto, o somatório de uma constante multiplicando cada termo é igual a constante multiplicando o somatório. Muito bem, um exemplo de aplicação desse somatório, um exemplo muito simples, na média aritmética. Então considere a seguinte sequência. O A, uma certa quantidade, ele possui os seguintes valores: 2, 2, 4, 1, 1 e 2. Ou seja, o A1, o primeiro elemento dessa quantidade A, é 2. O A2 é 2. E o A3 tem o valor igual a 4 e assim por diante até
o sexto elemento de A, que é igual a 2. Bom, a média aritmética, a barra, é igual à soma de todos os elementos dividido pelo número total de elementos, né, n. Se eu tenho n elementos. No nosso caso, eu vou somar A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 e dividir tudo pelo número de elementos, que é igual a 6. Bom, somando todos esses elementos, você tem aqui 4 mais 4, 8, mais esses dois, 10, com esse outro elemento, 12. 12 por 6, isso é igual a 2. Ou seja, é um exemplo do uso da notação de somatório, da notação de índices, para o cálculo da média aritmética.